Finalmente estamos chegando aqui na sua telinha, né, para você poder nos ver, nos acompanhar aqui também aí no seu computador, no seu celular, onde você quiser. A gente já tem um trabalho aí de muito tempo, né? Estamos aí na estrada há quase 7 anos, ou mais de 7 anos, não sei. E hoje a gente está aqui fazendo o primeiro episódio para o YouTube. E muito importante aqui esse momento ter você aqui, agradecer o seu download, seu view, a sua visualização. E falar um pouquinho aqui do nosso convidado que está aqui hoje para o nosso primeiro episódio. Estou aqui com ele, Samir Reis. Fala, galera. Muito bom participar desse primeiro episódio de vídeo do Despachado, né? Bom, acho que eu estava no primeiro de áudio, né? Sim, então... sim, Tava comentando aqui contigo, né? Você é um dos founding fathers do Despachados, né? Tá aqui desde o nosso primeiro episódio, né? Já num longínquo ano, acho que de 2016, Exato. Cara. Exato. E é engraçado que quando você me convidou, você achou que eu nem viria, né? Pois é. Eu mandei uma mensagem num grupo, né? Procurando pessoas para participar do programa e você apareceu. Aí você falou, não, eu sou agente de viagem, eu queria participar. Eu falei, pô, o cara é agente de viagem. Pô, não vai dar certo, né? O cara... A gente aqui, basicamente, no Despachado desses anos todos, né? A gente tá ensinando as pessoas a... Se virarem, né? Se virarem sozinhas, né? Não precisar de... E, assim, agente de viagem hoje é uma profissão completamente diferente do que era há 6, 7 anos atrás, quando a gente começou, né? E a tendência é que continue mudando, né? Total. A gente pode falar um pouquinho disso, mas eu queria primeiro falar um pouquinho de você, porque assim, você, além de tudo, né, ainda tem assim, aquela característica de ser... o canivete suíço do Despachados, né? Que não sabe direito qual é a profissão do Samir. É agente de viagem, tudo bem. A gente já falou aqui, mas não é só isso, né? Não é só isso. Na verdade, assim, muitas pessoas que trabalham com turismo, dependendo do ramo que ela trabalha, ela precisa ter mais de uma profissão, porque nem sempre o turismo sustenta tudo o que é necessário. Então, vou pegar algumas profissões. Se você trabalha com a rede de hotelaria, ou se você trabalha, por exemplo, com alguma empresa corporativa, sim, você tem uma profissão que tem uma cadência melhor das coisas. Para quem trabalha, por exemplo, como guia de turismo, ou depende um pouco de demanda, às vezes ter mais de uma profissão completa o processo de renda. Tá? Então, por isso que acontece um pouco isso de diferença. É por necessidade também. Por necessidade, exato. Mas você faz algumas outras coisas, além de agente de viagem. Você é técnico de crédito, analista de crédito. Trabalho com crédito, trabalho com guiamento, né, da parte operacional. Não é só realmente fazer a organização da viagem, mas... tá na operação. E tem algumas outras coisas que é meio maluco, né? Se eu pegar o meu currículo, você vai achar que foi escrito pelo Chapeleiro Maluco. Então... você fez foi o nosso guia, né? No encontro do Despachados que a gente fez aqui em São Paulo, né? Exato. A gente fez um baita de um passeio lá pelo centro de São Paulo. Inclusive, já deixar aqui, né, pro pessoal que tá conhecendo a gente, né? Que tá caindo aqui de paraquedas, que não sabe, o Despachados ele é um podcast que já existe há muito tempo, mas só no formato de áudio. Então a gente tem muito conteúdo e temos uma comunidade já de ouvintes, né, de pessoas que interagem com a gente. E a gente já fez alguns encontros, né? E a tendência é que a gente, estando agora aqui na plataforma do YouTube, também no Spotify, né? A gente também vai botar o vídeo no Spotify. O Spotify também permite, né? Que você coloque vídeo. Então a gente vai... a nossa ideia, né? Atingir mais gente. E para que a gente volte a fazer, né, os encontros que a gente já tem um tempinho que não faz. E é muito legal, né, ter esse contato com o público direto, né? Não, e é uma coisa que eu acho que nem todo cara que produz conteúdo de podcast ou de vídeo faz isso. Não, a maioria então, não. Então, eu lembro que a gente já foi em encontros em Brasília. Sim, no Rio. No Rio de Janeiro, São Paulo. E é engraçado quando as pessoas... Porque agora a gente está mostrando a cara para as pessoas. Isso. Mas até então as pessoas só conheciam a gente pelo áudio, pela voz. E aí, eu lembro uma vez um encontro em Brasília... A pessoa que já ouvia a gente falou assim, poxa, é muito engraçado ver a pessoa com qual eu só escuto, né? E a voz é igual. Você vê ali a boca mexendo, né? É muito bom, muito legal esse contato. Eu gosto muito, assim. Sempre incentivo os nossos ouvintes e fãs, né, a aparecerem, mandarem mensagem, porque tem muitos também que não aparecem, né? Mas assim, a nossa ideia hoje aqui é falar um pouquinho do nosso trabalho e trazer para essas pessoas, né? Porque muita gente pode estar nesse momento se perguntando sobre o que é o Despachados, né? Galera, a gente fala sobre viagens. A gente está aqui na podosfera, né? E agora no YouTube também e no Spotify para qual é o nosso público, né? São pessoas que gostam, amam viajar e que não tenham dinheiro ilimitado nem tempo infinito, né? Que são recursos que não existem, né? Ou então serve de dicas até para você aprender com os erros dos outros, né? Sim. Bom, vamos lá.
Partindo dessa premissa, você como um experiente viajante, você está quase todo final de semana, eu vejo que você está postando em algum lugar daí, algum canto do Brasil. Quais são as suas principais dicas para um viajante que está começando agora, né, que não tem tanta experiência, que queira começar a desbravar o Brasil e, né, como todo brasileiro, né, tem sempre recursos limitados, recursos de tempo e grana limitados. Você sabe que esse negócio de viajar, Foca, tem muito uma questão de cultura de sair de onde você está para ir para um lugar que você nunca esteve. E isso não necessariamente tem que atravessar uma fronteira. Você não precisa ir para uma outra cidade, você não precisa ir para um outro estado, nem muito menos para outro país. Porque enquanto você não adquirir essa cultura de sair de onde você está para ir para onde você nunca esteve, não vai funcionar. Então, a minha primeira dica é você criar a cultura de conhecer novos lugares, ainda que sejam dentro da sua própria cidade. Então, muitas vezes você tem um museu dentro da sua cidade que você nunca foi. Sim, uma verdade. praça, um parque, que são coisas que às vezes têm um custo zero, ou às vezes seria o custo de logística de chegar até o lugar, que é muito mais em conta do que você planejar uma viagem para as Maldivas, né? Para ir para, sei lá, para a África, etc. Então, quando você cria essa cultura de conhecer um museu, de conhecer um restaurante, de ver um parque, de ir a um lugar que está mais próximo de você, e aí você pode usar os seus recursos de transporte público, você pode usar a sua mochila e colocar um lanche, e acho que a partir daí é que você começa a procurar novos lugares mais distantes. Você vai ampliando o seu horizonte. Né? Exato. E a segunda coisa é a curiosidade, Foca. E a curiosidade de conhecer um lugar, de estar no lugar, ela tem que ser maior do que a sua preguiça. Porque são forças que conflitam dentro da gente. Porque você está curioso, mas você olhou por uma página e foi o suficiente. Mas quando a sua curiosidade de mexer, de tocar, de ver é maior do que a sua preguiça, aí funciona melhor também. Você é aqui de São Paulo, né? E os arredores aqui de São Paulo. Eu sou do Rio, posso falar um pouquinho também, né? Aliás, você conhece muito bem o Rio, né? Sim. E os seus arredores também. Sim. Para esse público aqui de São Paulo, depois a gente fala um pouquinho do público do Rio. A gente tem muitos ouvintes aqui em São Paulo, né? A maioria dos nossos ouvintes, 40% mais ou menos, é aqui de São Paulo. Então, para esse público especificamente, tem dicas aqui de lugares próximos e até mesmo dentro de São Paulo. A gente falou aqui do encontro. Cara, o centro de São Paulo é um lugar incrível, né? Com custo baixo de se conhecer Custo muitas baixo, coisas. Basicamente, né? Chega ali. Tem muita coisa de graça, né? Exato. Você entra de graça, né? Algumas pagam um valor pequenininho, né? Simbólico. Então, assim, em muitas cidades, principalmente as cidades com infraestrutura urbana, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Moscou, tem alguns museus ou alguns lugares que ele tem um dia específico de gratuidade. Então, se você faz uma pesquisa para saber exatamente quando é esse dia específico, você consegue ainda fazer a visita que você se propõe com um custo muito acessível, às vezes nulo. Então, em São Paulo, aos sábados, o custo para vários lugares ou é zero ou próximo de zero. Então, isso facilita bastante porque você tem um dia de uma confluência grande e você consegue fazer várias visitas. Eu me lembro que a gente foi no Museu da Língua Portuguesa, que é sensacional, né? É uma instalação muito bem montada, né? Coisa realmente muito bem feita, pensada assim para a experiência do visitante, né? Não só uma exposição, né, de coisas ali para você ler, né? Ou então... É muito interessante. Quem não foi, por favor, visite o Museu da Língua Portuguesa. E a gente não pagou nada, eu acho, no dia. Ou pagou um valor de R$1, sei lá. Acho que a gente fez uma reserva pelo site antes, alguma coisa do tipo, né? E em vários lugares em São Paulo e no Rio de Janeiro também acontece do mesmo jeito, Foca. Se você pega... Eu vou pegar um exemplo no Rio, né? Tem lá o Real Gabinete da Leitura Portuguesa. Cara, eu tava pensando nele agora, porque é um lugar que eu, morando no Rio, nunca entrei. E é maravilhoso, cara. O lugar é incrível. É lindo, né? Lindo. Lindo para você fotografar, lindo para você conhecer a história, lindo para você estudar. Sim, sim. Né? Então, você pode ir lá ler um livro. Exatamente. Algo um pouco raro hoje em dia. Eu tava conversando sobre isso, né? A gente tá consumindo muito vídeo, né, cara? Exato. E áudio, né, também, né? Às vezes vídeo pelo áudio, né? Que você tá ali ouvindo, fazendo outra coisa, né? Exatamente, porque às vezes você tá numa corrida muito forte da sua vida ou você precisa aproveitar para se informar enquanto você tá numa logística de deslocamento. Sim, no trânsito, né? Isso, mas academia. Agora, por exemplo, quem é leitor e sente prazer de leitura e tal, sempre vai estar com o livro na mão,
informação, vai buscar alguma coisa, mas são prazeres. Eu nunca falo que a leitura é um hábito, é um prazer. O livro de papel, né, é quase um fetiche, né, hoje em dia, né? Exatamente. E é engraçado que muitas coisas a gente começa a falar, inclusive até no próprio turismo, é que o futuro, às vezes, é voltar para o passado. Porque às vezes você tem tanto aplicativo, você tem tanta facilidade tecnológica que às vezes você quer ter a experiência de fazer as coisas como elas eram feitas do jeito anterior. E assim, eu concordo contigo muito, sabe? Porque eu sinto que a gente está perdendo um pouco da experiência, da surpresa, né? Daquele impacto do desconhecido, né? Eu costumo brincar, né, no podcast que, né, o Despachados é uma viagem rumo ao desconhecido, né? E isso está se perdendo um pouco, né? Eu estou, inclusive, planejando uma viagem, porque assim, a gente precisa sair da zona de conforto, né? Eu sinto necessidade de sair da minha zona de conforto, de ir para um lugar diferente, de uma cultura diferente, uma língua diferente. Eu preciso passar um perrengue. Eu acho que enquanto eu não passar um perrengue, eu não sossego. Porque tem algumas histórias, por mais que você passou uma determinada dificuldade, ela vai ficar marcada na sua vida. Sim, próxima. Você não esquece. Exatamente. Às vezes uma experiência positiva, às vezes vai ficando ali, como é que fala? Fade, né? Vai dando fade, né? Vai apagando, né? Exato. Com o tempo. O perrengue não, o perrengue persiste, ali, né? E futuramente vira boas histórias. Sim, a gente precisa, né? Aqui no Despachados a gente precisa de boas histórias também, né? Pra contar. E tem muita, né? Tem muita história. Porque quando você faz esse pequeno planejamento de conhecer alguns lugares, que principalmente é muito comum a gente ficar numa zona de conforto mesmo, porque tá na sua cidade. Vou pegar um exemplo. Muitas pessoas em São Paulo nunca foram ao MASP. Muitas pessoas que moram em São Paulo, passaram a vida inteira em São Paulo, não conhecem, por exemplo, o Museu do Ipiranga, que agora foi reaberto e tal. Uhum. Então, se não conhecer nos últimos 20 anos, eu vou entender porque ficou um tempo em reforma. Mas quando nossos você fala, amigos aí do Despachados que vão participar dos próximos episódios, inclusive, estavam lá ontem. Olha aí. Então, assim, mesmo se você vai ao Rio, o Cristo Redentor existe há 30, 40, 50, 60... Não, mais de 100. Mais de 100 anos, eu acho. Quase? Tá chegando aí. Se não tá chegando. Muitos moradores da cidade do Rio, que tem, inclusive, às vezes, um benefício financeiro para quem é morador da cidade do Rio para visitar os pontos turísticos do Rio, nunca foi. Museu, então, nem se fala, né? Aquele museu que pegou fogo, o Museu Nacional, né? Muita gente pegou fogo e muita gente não viu o que tinha lá. E era incrível, né? E tem outras coisas maravilhosas lá, por exemplo, a Biblioteca Nacional é um negócio inacreditavelmente fantástico. Fantástico. Então, assim, são coisas que você não precisa de muito recurso para você sair de onde você está para onde você nunca esteve. Exato. E para quem vai encarar uma jornada um pouco mais complicada, mais complexa, a gente também está aqui para ajudar, né? Exato. E aí vem uma outra coisa também, Foca, é quando você se dispõe a ir a um lugar. Sim. Então você pode ir a um outro estado de ônibus. Sim. Existem muitas opções, muitas alternativas. Infelizmente, a gente não tem o trem no Brasil, né? Só tem uma linha que vai, eu acho que de Minas para Vitória, mas assim, são 3 dias de viagem. Eu não sei se são 3 dias, mas é muito. É uma coisa muito longa. Eu acho que tem um pouco disso, né? Falta essa infraestrutura de chegada, falta um pouco de infraestrutura de receptividade em muitas situações, quando você compara o Brasil com outros países que têm uma atividade turística muito mais forte, mas não é impossível. E eu acho que você tem uma grande vantagem nos dias de hoje, que é essas plataformas de busca. Sim. Porque, verdade. Cara, hoje se você me perguntar como que a gente viajava quando não tinha nada disso? Cara, eu conheço Bonito quando não tinha nada de informação, não tinha smartphone. Eu falei, cara, como que eu cheguei em Bonito? Hoje não, hoje tem um aeroporto que te liga até lá. Cara, eu fiz uma coisa já que, assim, se eu falando hoje, parece assim, que eu sou um homem das cavernas. Eu já dirigi na região de Miami sem GPS. Você acredita nisso, cara? Acredito. Assim, lógico que eu fiquei mais tempo procurando o caminho do que o destino, né? Exatamente. E é ruim, eu já fiz isso na Bélgica e, cara, é muito ruim você tentar perguntar pra alguém na rua quando a pessoa nem fala inglês, velho. E você esquece disso. Então você tem o quando você tá lá no interiorzão lá da Bulgária, né? Exato. Aí eu quero ver você conseguir a informação que você precisa. Porque é muito comum, você tá meio perdido numa cidade, você dá uma encostadinha no carro, passa alguém na calçada, você vai lá e pergunta. Uhum. Fazer isso em inglês já é um desafio.
E quando você esquece que você não tá num país que não tem nada disso, e aí você tá no carro, você tem o trânsito, você pode ser multado, tem a pessoa... É isso. Cara, é muito louco. Teve uma vez, cara, que eu tava na Itália e eu tinha que pegar um carro no aeroporto pra voltar pro centro. E eu fui sozinho nesse dia. E não tava com GPS. Nesse dia eu tava sem GPS. E eu errei uma saída e eu parei numa estrada que tinha pedágio. E eu não tinha dinheiro pra pagar o pedágio. E o meu celular tava acabando a bateria. Na verdade, eu tinha o GPS do celular, mas tava acabando, assim, eu tava morrendo de medo. Cara, eu tive... Então foi recente, tinha GPS já. Já tinha celular. Isso não tem tanto tempo assim. Quer dizer, tem já alguns anos aí, tá? Mas tinha. E aí, cara, eu me lembro que eu fiquei num nervoso, porque assim, eu cheguei num lugar, num posto, assim... No último 1% do celular, e eu não sabia... Cara, se o celular apaga ali, eu não sei o que eu faço. Eu não sei. Aí eu comprei um carregador, consegui achar um carregadorzinho pra ligar lá no carro pra não ficar sem celular. E aí eu não me lembro como que eu fiz pra pagar o pedágio. Acho que eu não precisei pagar, eu consegui sair lá e dar um jeito lá. Caramba! Mas assim, é um tempo diferente, né, cara? É um tempo diferente. Assim, uma coisa boba que eu tô contando aqui, mas não esquece, né? Você não esquece. Você não esquece. E assim, hoje se você perguntar, como nós vamos para um destino muito desconhecido, fora do país ou em outro estado, sem fazer uma pesquisa. Se você perguntar como se faria isso hoje, eu não tenho a menor ideia. Mas é engraçado que eu já fiz isso muitas vezes. Eu viajei boa parte do Brasil quando não tinha... Internet, não tinha Maps, cara. Era mapa. Você comprava o seu Maps o guia 4 rodas, né? Você tinha o guia 4 rodas, provavelmente. Exato. Só que ele era resumidaço, né? Ah, sim. E aí, quando você chegava naquela cidade, você comprava o mapa daquela cidade. Então, da região, né? Da região. E assim, já aconteceu, eu era o copiloto, né? E falei, cara, se a próxima cidade não for a tal, a gente errou a última bifurcação, a gente tem que voltar. E era assim. Aí, chegou na cidade tal. Então a gente tá aqui. Aí você vê pelo mapa, né? Eu já fiz muito isso também. Mas assim, eu tinha um problema, né? Que eu não tinha copiloto. Eu era o piloto e o copiloto. E olhar o mapa e dar uma olhada. Agora, se você fala assim, como faria isso hoje sem GPS? Eu acho que não se vende mais mapas. Difícil, né? Só pra botar na parede, tipo decoração, alguma coisa assim, né? Tipo o globinho aqui que a gente botou aqui. Pra enfeitar, né? Agora, deixa eu te falar, Samir, você falou aí da questão do acesso à informação, da busca da informação. Assim, a gente tá falando aqui desse tempo romântico, a gente até sente saudade, de certa forma, né? Porque era uma aventura, né? Você tinha que estar a sua curiosidade tinha que ser muito maior que a sua preguiça. E o medo também, né? Do desconhecido, né? Porque você não saber o que te espera é uma coisa que você pode travar, né? Exatamente. Mas isso realmente, assim, eu sinto falta disso. Então, assim, eu tô buscando destinos cada vez mais exóticos, né? Pra justamente me desafiar um pouco, né? Porque, assim, acaba que a gente vai aprendendo a planejar, né? Tem viagem que você faz assim, caraca, deu tudo certo, cara, não são nada errado. E agora? Não tem uma história pra contar. Não, mas esse negócio de buscar um novo destino, que poucas pessoas conhecem, você pode até ser desmotivado, Foca. Sim. Porque as pessoas ao seu redor falam assim, cara, ninguém nunca ouviu falar desse lugar, o que você vai fazer lá? Tipo assim, não, eu vou pro Uzbequistão. Fala, por que você vai pra lá? Ninguém conhece, é perigoso. É perigoso, não sabe, né? As pessoas não sabem se é perigoso ou não. Então tem um pouco disso. Você tem que tomar um certo cuidado, que quando você falar de um destino que ninguém nunca ouviu falar, a probabilidade de desmotivarem você é super alta. Mas aí falando da parte de acesso... Porque assim, eu tava dizendo que sinto falta, mas é importante, né? Sim. Assim, a nossa vida hoje é muito mais fácil, a gente consegue ter muito menos trabalho para planejar uma viagem. Antigamente era muito mais difícil. Hoje em dia, se você vai passar 5 dias, vou falar da Bulgária de novo, em Sofia, na Bulgária, você bota no Google roteiro de 5 dias em Sofia, que vai vir um roteiro pronto para você. Você não precisa fazer nada. Exatamente. Né? É o tipo de coisa que você há um tempo atrás você ia gastar uma semana para fazer esse roteiro de 5 dias. Até pesquisar onde você poderia ir, onde não poderia ir. E muita coisa você ia descobrindo no local, né? Muita coisa você acaba que não captura ali na tua pesquisa inicial. Isso ainda acontece, né? Uhum. Mas assim, é uma mão na roda, né? O tanto de informação que a gente tem. Onde que você busca qual é a sua principal referência para fazer o seu planejamento de viagem hoje? Cara, quando é um destino muito exótico, vou pegar alguns destinos na África ou no Oriente Médio,
Google ainda acaba sendo a fonte principal para você entrar em outros lugares, né? Tem alguns lugares que já tem vários roteiros mapeados que eu vou lá dar uma olhada também, porque eles estão escritos de um jeito padronizado, porque o problema de você encontrar uma plataforma de busca é que você pode entrar em sites diferentes com configurações diferentes, onde as informações você vai ter que dar um baita trabalho para buscar. Então, assim, eu uso o Melhores Destinos, quando ele tem tudo organizadinho. Por os guias, né? Exato, por estado, por país, por região. Então, facilita de eu encontrar aquilo que eu busco e pega um jeito padronizado de eu encontrar as informações. Então, eu sei como que ele coloca um dia, onde comer, a época, não sei o que lá. E é uma informação confiável, né? Exato. E nem todos os lugares colocam nessa ordem. Então, até você procurar... Tem muitos blogs extremamente informativos, só que eles... são muito desorganizados em matéria de configuração. E aí você vê a pessoa, ela postou sobre um destino A e a configuração que ela vai escrever sobre o destino B é completamente diferente. Então, assim, essa falta de padronização é ruim para quem está fazendo uma busca. Mas a plataforma de busca principal, como o Google, e depois alguns sites que têm uma confiabilidade de alguém que foi lá, que escreve de um jeito correto, acho que esse é um bom ponto de partida. Agora, tem outros lugares, cara, que realmente não tem. Uma outra coisa que eu costumo fazer, e é do jeito antigo, tá? Por estar envolvido no meio do turismo, tem muitas feiras de turismo que acontecem pelo menos 2, 3 vezes ao ano. Então, quando você vai a essas feiras, você visita alguns estandes que o cara já te dá um monte de informações que não tem nos lugares porque é o operador local. Entendi. Então isso também facilita muito. Então, certo. Eu nunca tinha pensado nisso. Né? Então, por exemplo, acho que não acontece mais agora, mas havia uma feira de esportes de aventura chamada Adventure Sports Fair, que acontecia em São Paulo, e ele reunia todos os destinos de quem gosta de fazer viagens ao ar livre. Então, trilhas, cachoeiras, lugares que você vai ver praias paradisíacas, né? Tem alguns que acontecem como a Abave, que ela é uma feira especificamente que traz destinos do mundo e do Brasil, então são grandes estandes dos estados que eles vêm divulgar os seus destinos. Então isso também funciona super bem e cria de novo aquele negócio da curiosidade. Então, vários destinos que eu nunca tinha ouvido falar, eu fui num stand, falei, pô, que cidade legal. Coloca na lista e aí você começa a descobrir um pouco mais sobre ela. Às vezes o destino é tão desconhecido que nem nos sites de busca vão aparecer, porque ninguém vai até lá. Ninguém escreveu sobre aquele destino. Exatamente. Pô, isso é legal. Mas deixa eu te falar, e outras fontes, tipo YouTube e podcast? Cara, eu gosto do... Como eu gosto muito de turismo, então você vai buscando várias informações, né? Eu lembro quando a gente se conheceu, a gente estava num grupo de pessoas que produziam conteúdos de podcast geral, acho, se eu não me engano, né? E eu já tinha um podcast, né? Tanto que você falou assim, pô, acho que talvez ele não venha nem gravar, porque ele já tem um podcast, a gente de viagem, isso tá uma série de conflitos, né? Não tá tão sinérgico o negócio. Exato. Né? Então, quando eu comecei a gravar, acho que não tinha ninguém, ou tinha só mais um podcast que falava sobre viagem, sobre destino. Só que, se eu não me engano, era um casal e era um jeito bem estranho de ouvir. Era muito organizadinho. Né? Eu acho que era sempre uma leitura. Me parecia ser uma leitura do jeito que era. Então, assim, eu não conseguia acompanhar justamente porque faltava essa dinâmica. Né? E aí, quando a gente começou a gravar, e depois eu parei com outro podcast e tal, então... eu acredito, e eu não tenho feito novas buscas, que tem poucos podcasts focados no mercado de turismo, focados a falar de destinos, de dicas. O que acontece muitas vezes, que eu vejo passando às vezes no feed de qualquer lugar, ou Facebook ou Instagram, dicas de caras que vão te dar um jeito mirabolante de você viajar de graça, de você pegar as milhas. Esse ponto aí é importante, exato. Hein? Então, assim, um ponto que eu queria muito falar sobre isso. Mas... Então, assim, esses caras eu tomo um pouco de cuidado, a não ser que seja alguém que eu conheço. Então, tem alguns que eu conheço, que já estudaram comigo, que faz um negócio bacana. Mas outros... Sabe quando a esmola é demais e o santo desconfia? Assim, falando ainda do planejamento de viagem... eu vejo muita coisa legal no Instagram de influencer, né? Falando assim, pô, olha que lugar legal que eu descobri aqui no Rio. Ou aqui em São Paulo. E aí você fala, pô, quero conhecer esse lugar, né? Você cria aquela vontade, aquele desejo, né? Porém, quando você está planejando uma viagem, você não vai ficar catando stories.
para planejar a sua viagem, né? Por exemplo, se você vai para Bulgária, você não vai... Pô, como é que você... Não sei nem se tem como procurar isso no acho que você não consegue nem catalisar todos os stories que publicaram da Bulgária. Pois é, não sei se tem, né? De repente um hashtag lá qualquer. Mas os blogs, por outro lado, já costumam ter uma informação mais organizada, né? Então facilita muito. Eu estava comentando isso outro dia em um podcast que eu participei como convidado, que para quem está produzindo conteúdo, eu não posso gerar um conteúdo tanto aqui no YouTube quanto no de áudio que a gente produz já há esse tempo todo, pensando num destino. Porque aquele destino só vai interessar para o cara que está indo para lá naquele momento, né? Exatamente. Porque, por exemplo, quando a gente fala de viagem, a gente acaba falando dos destinos, né? Por consequência. E essas informações a gente vai, né, acumulando, né? As pessoas que estão ouvindo a gente há muito tempo, elas vão acumulando isso por osmose quase, né? Exatamente. Mas as dicas de otimização, né, é o que é o nosso principal foco. Porque não dá pra gente fazer... hoje eu vou falar de Miami, ou amanhã eu vou falar de Orlando, e depois eu vou falar de Buenos Aires, e depois eu vou falar de Nova York, e depois... Né? Isso só vai fazer sentido pro cara que vai para aquela cidade, né? Exato. O cara que não, por exemplo, o cara que não quer saber de Miami, nunca vai, não quero saber de Miami, não tenho planos de ir para Miami. Mas tem o plano de viajar, então como que as dicas gerais para qualquer destino que eu queira funcione melhor. Exato. Então é isso, a gente tenta sempre falar de uma maneira mais aberta, né? Mais ampla. E nesse sentido, é muito importante isso que você falou da questão das promessas mirabolantes, né? Cara, o meu Instagram está inundado de mentira, cara, de mentiroso. E eu olho pra cara das pessoas, mas não fica nem rosa de vergonha. Cara, é muito. Assim, a gente precisa falar pras pessoas que tem muita picaretagem no Instagram. Tem. Cara, você não vai viajar de graça. Não vai. Esquece isso. Não existe viagem de graça. A menos que você seja um cara que gasta muito, muito, muito dinheiro no cartão de crédito. Ou seja, você tem um gasto de 30 pau por mês, aí dá pra você viajar de graça. Exato. Mas se você não tem um gasto de 30 pau por mês... não é a viagem toda. Às vezes é só... Não, é uma passagem. Exato. É uma passagem, não é a viagem inteira. Exatamente. Existem formas de otimizar. Isso existe. A gente vai falar muito sobre isso aqui nessa jornada aqui pelo YouTube. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que você tem visto de mais interessante em planejamento, em questão de passagem aérea. Como é que você é um caso atípico, né? Porque você é agente de viagem, você tem acesso lá às tarifas, sistemas, né? Que a por pessoa exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma mentira que eu vejo assim deslavada. Foi coisas assim inventadas, cara. Tá. Foi publicado um vídeo que eu vi outro dia. Foi publicado o novo SDE. Eu nem abri para ver o que é SDE, porque eu sei que é mentira. E a partir de agora, a nova tabela de preços de passagem está disponível até o dia tal. Qual é o sentido que isso faz? Nenhum. Como é que é calcular? Assim, pro ouvinte e pro telespectador que está aqui nos assistindo, o live espectador, né? Como eu vou passar a chamar live espectador. Como que funciona o preço de uma tarifa de aérea? Cara, é uma ciência bem complicada. Tem que fazer um mestrado, um pós-doutorado. Né? Exato. Existem áreas específicas dentro das companhias aéreas que fazem esse cálculo projetando para o futuro. Você sabe que no mercado aéreo tudo é dólar. Tudo é dolarizado. Tudo é dólar. As peças do avião, combustível, o tempo que ele fica aqui parado. No Brasil, a mão de obra é em real. É em real, mas no geral, a manutenção, tudo que gira em torno do mercado aéreo... O leasing, né? Ele é dólar. Então, você tem, primeiro, uma tarifa cambial flutuante. Sim. Então, você já começa a fazer precificações para poder fechar o custo, né, o retorno do voo, muito antes. Você tem outros custos bem complicados, que é a tarifa aeroportuária, cada aeroporto tem a sua tarifa, você tem o combustível que também ele é um valor flutuante, então são muitas variáveis que vão determinar o preço. Mas basicamente, quem determina isso, ele secciona aquela aeronave em classes tarifárias. E aí, o cálculo que ele chega para poder dizer, olha, você vai ver muitas vezes na sua passagem que você está lá na classe tarifária A, B, C, D, F. Classe tarifária já é um negócio, já é um conceito meio obscuro, né? Bem obscuro. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, mas basicamente ele classificou uma determinada classe tarifária e cobrou por aquela classe tarifária R$100. Só que ele colocou 10 passagens naquela classe tarifária, 10 lugares, 10 posições.
Depois que passou essas 10 posições, ele vai para uma outra classe tarifária. Só que o que acontece é que muito próximo do voo, se já completou e pagava pelo voo, ele pode praticar um valor mais alto. Vamos resumir aqui para o nosso ouvinte? É uma loucura, não dá para saber. Não dá para saber, não tem como. Mas, assim, eu acho bizarro. O preço de passagem aérea é um negócio bizarro. Para mim não faz o menor sentido. Por quê? Muito volátil. Eu acabei de comprar uma passagem que eu vou fazer uma viagem de A para B e de B para C. E depois eu volto de C para A com uma escala em B. Eu vou falar direto, assim, acho que para ficar mais fácil para o pessoal entender. São Paulo, Istambul, Dubai e depois volto de Dubai para São Paulo. Só que tem uma escala de volta em Istambul, né? Então vai e volta, né? Se eu tirar Dubai dessa viagem, a passagem dobra. O valor da passagem dobra. Ele não aumenta, ele não fica igual, que já seria para mim, né? Eu tô gastando, sei lá quantos 1000 litros de combustível para ir para Dubai, para voltar de Dubai, e é mais barato fazer isso. Exato. E assim, muda de companhia para companhia, muda de rota. Não tem, sinceramente, um formato fácil de ser classificável, até por causa de tantas variáveis voláteis com qual você tem que mudar na hora o seu processo de decisão. Aí aqui, assim, para ajudar mesmo o nosso espectador aqui que está assistindo a gente, eu vou deixar uma dica aqui, que é uma dica que eu já dou desde lá do primeiro episódio, provavelmente, né? Que é o Melhores Destinos mesmo. Para pesquisar passagem barato, promoção real, que você vai economizar mesmo, de verdade, acompanha o Melhores Destinos. Tem outros sites que fazem a mesma coisa? Tem. Mas o Melhores Destinos é o mais confiável. É o que eu mais confio. Tá. E eu sei, tenho certeza, que se tiver uma promoção assim que seja realmente imperdível, vai estar lá. Que é a questão de você usar tanto uma plataforma que você cria um nível de confiabilidade com ela, certo? A gente tem um nível de confiabilidade com eles até por outros motivos também, né? Exato. Em breve vocês vão saber aí, tá? A galera que está assistindo. Mas o que eu digo aqui também é que, no geral, comprar com antecedência facilita um pouco o seu custo. Só que não é uma regra que funciona 100% do tempo. E também tem outra coisa. Eu já peguei voo que acontecia no dia seguinte e era mais barato do que quem comprou antecipadamente. Então, assim, não é uma ciência exata. Se você comprar com muita antecedência também, não é bom. Né? Tem, assim, uma janela ali ótima, né? Que costuma ser ótima, Exato. né? Eu acho Mas que não é uma até regra. 60, 90 dias, no geral, você começa a ter uma noção de comprar uma passagem com bom planejamento. Sim. E as companhias aéreas hoje também fizeram vários preços dinâmicos, né? Ele coloca tarifa premium, tarifa semi-premium. Eu não sei se agora esses nomes, tem mas... a questão da bagagem, né? Exato. Que então agora até a restrição de bagagem de mão, né, já está começando a ter. Então o que ele faz é o seguinte, ele fala, olha, se você comprar essa passagem usando a tarifa premium, você pode cancelar, pode remarcar, ele te dá uma série de facilidades que a não premium não te dá. Verdade. E em relação à hospedagem, tem alguma estratégia ou simplesmente... Sim, hospedagem eu acho um assunto mais tranquilo, assim. Exato. Né? Até porque hoje em dia você tem muita opção, né? Exato. Hoje você tem muita opção, você tem muita plataforma que congrega uma série de fornecedores de hospedagem. Inclusive de ramos diferentes, né? De ramos completamente diferentes. O Booking hoje, por exemplo, tem apartamento pra caramba no Booking, né? Tem. Assim como outras plataformas que não atuavam naquele nicho começaram a atuar porque viu que tinha uma oportunidade de negócio. Agora, eu geralmente origino a hospedagem muito pela localização. Fundamental. Então isso é a forma como eu direciono. Eu já vi pessoas não ligarem para a localização, mas vão pelo menor preço. E nem sempre essa logística de chegada e de saída incomoda essas pessoas. Isso me incomoda. Então depende muito porque às vezes essa economia que ela vai fazer pode acabar saindo mais caro, né? Às vezes a economia financeira até é verdadeira. Se você parar para simular tudo, eu vou pegar 2 horas de trem se eu ficar mais afastado de Nova York. E realmente, acho que a nossa moeda hoje, em 2023, ela está humilhada 5 vezes. Mas provavelmente seja uma verdade. Só que muita gente prefere, cara, não quero perder 4 horas, 2 horas para ir para o lugar e 2 horas para voltar para o meu hotel. Porque entendeu? O tempo que você está viajando é um tempo que é restrito também, né? Exatamente. Você não tem tempo infinito, a gente acabou de falar. Ainda mais quando
né? Você não vai passar um mês em Nova York. Exato. Então, você começa a ponderar que o valor do seu tempo para aproveitar uma coisa é superior, mais importante Sim. do que o valor monetário. Porque aí você talvez economize uma grana e acaba não tendo tempo para fazer as coisas que você gostaria de fazer, né? Mas, cara, tudo que a gente está falando aqui, provavelmente tem um episódio específico do Despachados em áudio para cada tema desse. Por exemplo, a gente já falou de passagem aérea, de promoção, de hospedagem, de localização. Então, assim, eu acho que um dos primeiros episódios era justamente esse tema, os segredos da localização, a importância da localização na tua experiência como um todo da viagem, não só da hospedagem. Porque eu já fui para lugares que eu sei que são bons, que eu sei que são legais, e que a minha viagem foi ruim por um simples fator, fiquei num lugar merda. Ou o lugar era tão barato que a sua sensação de segurança ficou ameaçada também. Também já tem aconteceu isso. comigo. Inclusive, eu tenho um amigo que foi pra Suíça. Ele foi pra Suíça, velho. E ele falou que ficou num lugar que ele se sentiu inseguro pra caramba. E pagou uma fortuna. Só que era uma fortuna um pouco menor do que a fortuna do lugar que ele se sentiria bem. Exato. E às vezes a diferença, ela é discreta. Com uma qualidade muito superior. Assim, só para também nosso espectador ficar tranquilo, eu já fiz isso milhões de vezes, assim, de economizar ruim, de fazer economias ruins. Quem nunca? Você lembra de alguma? Cara, lembro. Eu já fiz um erro de logística que eu fui olhando só preço, mas eu esqueci de olhar a logística. E aí, tem uma dica que eu dou. Se você vai fazer vários destinos na mesma viagem, termina o último destino próximo do aeroporto que você vai partir. Eu terminava o mais distante possível. Tipo assim, você começa a sua viagem no aeroporto e vai se afastando, exatamente, né? E aí, cara, eu quase perdi voo. Não uma vez, mais de uma vez eu fazer isso. Então, assim, se eu posso dar uma dica se você vai fazer um trajeto até um ponto B, vá começar do ponto B e vai vindo pro ponto A pra você não ficar com esse... Porque, cara, eu falei, eu vou perder o voo e não sei o que lá. E já aconteceu 2 vezes. Aí eu falei, não, eu vou planejar melhor. Mas esse negócio do custo também tem a ver com dias, Foca. Custo da compra? Não da compra, mas do dia que você estará no local. Ah, sim, sim. Se você olhar, tem muitos hotéis que ele fala... Da hospedagem. Agora eu dei uma perdida aqui. Tá. Não, mas até do aéreo mesmo, também. Tá? Então, assim, se você vai olhando, simulando dias para frente ou dias para trás, às vezes 2, 3 dias, 4, 5 dias, você pode mudar as suas datas por causa disso. Porque às vezes é 1/3 do valor. Sim. Tá? Pro mesmo hotel, pro mesmo destino, pro mesmo voo, né? Não, isso é real, é muito real, assim, de num dia ser R$1.000 e no outro ser 5.000. Assim, um negócio absurdo, né? É muito volátil. É muito volátil. E alguns lugares você tem que ficar de olho também se não tá tendo um evento naquela cidade. Então, por exemplo, quer não se hospedar barato em São Paulo, é época de Fórmula 1. Fórmula 1 e tem mais um evento aqui em São Paulo também que bomba quase tanto quanto a Fórmula 1. Acho que a Parada Gay também lota muito o percentual. Então tem alguns eventos, ou então quando tem algumas feiras ou várias feiras que chamam muita gente. Eu já tive que cancelar uma viagem por causa de evento. Porque eu comprei a passagem aérea e quando eu fui ver o hotel não tinha. Não tinha. Não tem. Às vezes não tem. Era em Santiago. Eu não sei que porra de evento que tava tendo lá de médico, que era médico do mundo inteiro. E não tinha hotel, cara. E assim, isso já tem muitos anos. Não existia Airbnb, essas coisas mais alternativas. E vou te falar, tem alguns eventos tão complexos em São Paulo, agora que passou a pandemia, uma boa parte dela, e os grandes eventos voltaram, as grandes feiras voltaram, que já aconteceu de não ter hotelaria nenhuma. E o que se achava de Airbnb era assim astronômico, cara. Era astronômico. O cara... Os baratinhos acabam rapidinho e só fica o que... Exato. Os caras que estão metendo a Paraty, na época da Flip, amigão. Paraty já não tem uma estrutura gigante. Tem uma estrutura boa, mas não é gigante. Não é gigante. Para um evento daquele tamanho, né? Voa Florianópolis no Carnaval. Então, assim, são... Cara, você tá falando aí de um problema que você precisa estar atento e cara, eu vou ser sincero aqui, nunca olho para ver se tá tendo evento na cidade. Nunca. Jamais. E tem uma outra coisa também que
costuma impactar muito na tua experiência de viagem, que é o clima. Você nem falou desse detalhe que você é especialista em ecoturismo, né? Uhum. E, porra, ecoturismo, você acabou de ter uma viagem, um plano frustrado aí por causa exatamente disso, não? Exato. Mesmo quando você se planeja, vou ao frio para um determinado destino. Porque você sabe que no frio é melhor e tudo mais, só que você pode dar o azar de estar calor. Né? Ou ir na primavera para a Europa e tá um frio do cacete. Exatamente. Então, assim, eu tava fazendo um planejamento de meses para subir uma montanha, porque na época mais seca do ano, que é o inverno. Cara, chuvas torrenciais. Então, assim... Então, quem gosta de ecoturismo vai ter as intempéries da mãe natureza. Sim. Também. É lógico que para você, que vive esse mundo, né? Você está muito mais exposto, né? E isso faz muito mais diferença. Mas, no geral, uma experiência também de um clima ruim também vai impactar muito a tua experiência. O que você vai trazer, né? Da viagem. Assim, de qualquer forma, não importa para onde você vá, mesmo num lugar de calor, leve uma blusa de frio. Porque você pode passar frio no avião. Pois é verdade. É verdade. E é isso, meu caro. Vamos chegando aqui ao final de do nosso primeiro bate-papo aqui no YouTube. Eu vou falar no YouTube, não sei se tem outras plataformas aí, tá? Não é a minha praia, depois a gente resolve. Mas no YouTube, com certeza, a gente vai estar. E assim, eu tenho um monte de recadinhos aqui para dar para o nosso ouvinte, né? Inclusive, deixa eu abrir aqui a minha lista de recadinhos, que eu não posso esquecer. Porque, por exemplo, eu não falei nenhuma vez aqui até agora que é pra galera curtir o vídeo. Pede aí, Samir, por favor, pra uma galera curtir o nosso vídeo. Pô, se você gostou ou gosta dessas situações de viagem, curtir o vídeo ou colocar um comentário positivo ou negativo ajuda muito o criador de conteúdo. Então isso facilita bastante, até para o criador de conteúdo também ter uma noção de quanto ele tá agradando. Em outras palavras, se não der o like, morre. Tá bom assim? Não melhorou? Caramba. Não ficou melhor agora? Tô brincando, gente. Obrigado por terem chegado aqui até o final do nosso papo, né? A gente já tá aqui com sei lá quanto tempo de bate-papo. E eu também queria avisar, né? Além do nosso podcast de áudio, que já tá publicado esse tempo todo, como que você faz para ouvir, né? Como é que você faz para acessar? Bom, não sei se o Spotify eu acho que é o meio mais comum que a galera hoje em dia, todo mundo tem o Spotify instalado no seu celular. É só procurar lá o Despachados, não tem nada, é Despachados e só. Simples. E vão aparecer lá os episódios. Aí talvez tenha que botar em podcast, tá? Porque tem algumas playlists lá e tal que pode não ser o podcast, o nosso conteúdo, né? Então vai em podcast lá do Spotify e procura Despachados, tá? Instagram, muito importante. Sigam a gente no Instagram. Eu vou confessar aqui que eu não sou um grande influencer. Não tô lá postando coisa sempre, mas é um meio de contato também. A gente responde os nossos ouvintes lá pelo Instagram. Eu vou falar ouvinte durante várias vezes errado aqui, porque eu tô acostumado a falar ouvinte há 6 anos, né? Vai ser difícil agora mudar, mas onde ler-se ouvinte, pode ser... leia-se espectador. Pode ser também. Então, nas redes sociais em geral, né? A gente tá no Instagram e tá no Twitter. Na rede lá do... No Twitter também? Eu não tenho Twitter, você do X, agora na rede X. Também Despachados, não tem mistério. E a gente vai criar também agora, com essa nova empreitada, grupos de ouvintes pra gente botar lá a galera pra interagir com a gente, trocar ideia. E a gente vai fazer grupos temáticos de passagem aérea, de milhas e de viagem em geral. Boa. Então vai ter esses 3 grupos. Passagem aérea, se você quer saber mais sobre passagem aérea, acessar a promoção, a gente vai estar postando lá promoções que são realmente imperdíveis, que vale a pena muito. Então, passagem aérea, milhas, que é um assunto super complexo, né? Cada dia é diferente, as coisas mudam, o melhor cartão num dia, amanhã já é o pior, literalmente falando, e por aí vai, né? Então, assim, é um assunto bem complexo e que a gente vai também criar um grupo para trocar informações sobre milhas especificamente, tá? E a gente vai criar um grupo também para trocar ideia de viagens, dicas e tudo mais. Exato. Destinos, né? Mais geralzão. Até mesmo a gente tem um grupo nosso, fala assim, galera, alguém já foi no destino tal? Já Sim. fui, já escrevi. Muitas vezes a gente faz no grupo de gravação, né? A gente tem um grupo de gravação, né? Do pessoal que grava com a gente. E a gente agora vai ter um grupo específico para isso, né? Pra gente poder estar lá trocando ideia. Boa. E
gerando conteúdo de qualidade aí para os nossos espectadores. Carimbado, verified. Verified. Samir, deixar aqui também para você dar os teus recadinhos. Cara, já tô dando os meus aqui, né? Bom, vamos lá. Se puderem, acompanhem também @turismoinfinity no Instagram. Lá tem muitas informações de novos destinos, principalmente de ecoturismo. E pasme você, Foca, muitos destinos de ecoturismo na capital paulista, que pouca gente conhece. Eu sei, né? Eu não fui ainda, né? Mas tem muita coisa legal na capital paulista. E a gente estava falando sobre lugares que a gente busca, né, informações, Foca. Agências locais e guias locais postam muito coisas daquele destino que você está procurando. Então, assim, eu sigo, por exemplo, um guia na Serra da Canastra, então eu vejo várias coisas que eu não veria da Serra da Canastra e sempre vou à Serra da Canastra, então eu acompanho. Então, vou ver um destino no Mato Grosso, Goiás, às vezes tem guias locais que colocam muitos conteúdos bacanas, mas não tem milhares de seguidores, não tem uma plataforma muito grande. Sim, sim. Então essa é uma outra dica bacana. Hoje a tua agência ela é mais uma agência de receptivo? Ela é mais uma agência de emissivo, né? Ela trabalha 80%, 90% com corporativo. Assim, emitindo para a empresa, né? Emitindo para a empresa. Porque ao contrário da gente que tem tempo para ficar de madrugada lá fuçando no Melhores Destinos, o cara lá da empresa não tem isso. Não tem, ele só quer chegar do ponto A para o ponto B, acabou pagando a menor tarifa. E terceiriza isso. Pagando a menor tarifa possível para ele, né? Exato. E a parte de ecoturismo, que é uma operação muito específica que acontece aos finais de semana ou feriados, que a gente faz o receptivo. Entendi. Cara, então é isso. Te agradecer aí muitão e convidar aí os nossos ouvintes para seguir o Samir, né, no Infinity Turismo, @Turismo Infinity. Pode botar aí aqui embaixo, ou aí embaixo dele, não sei, ou aqui em cima também, não sei. Aí vai depender do Danilão. E agradecer aí vocês. A gente volta já, tá? Fica aí, segue a gente, inscreve aí no canal também, que eu não esqueci de falar, né? Tem que falar um monte de coisa que... E perguntem também, né? Mandem perguntas. Vocês gostaram do papo? Curtiram? Mandem aí uma perguntinha aí que eu prometo que eu vou responder os comentários aí, tá? Cuidado antes de chover, você vai ter que... Não, mas agora eu contrato alguém. Eu contratar a Infinity para responder os comentários. Valeu, cara. Até mais. Tchau, gente.